Tudo bem, pessoal? Voltamos aqui no estúdio do Gran Cursos. Vamos gravar agora a segunda parte, que fala sobre a avaliação dos elementos patrimoniais. Vamos nessa. Então, vamos falar agora dos investimentos permanentes. Os investimentos permanentes você pode avaliar por dois métodos: equivalência patrimonial e custo. Participações em empresas em que a administração tem influência significativa, você usa equivalência patrimonial, e os investimentos em coligados ou controlados. Então, por exemplo, se a União, Estados, Distrito Federal, municípios possuem uma empresa estatal, uma empresa pública ou sociedade de economia mista, eles vão usar como referência, certo, a equivalência patrimonial. Beleza? Para as demais participações, você usa o método de custo. Ok? Pelo método de equivalência patrimonial, o investimento é inicialmente registrado a preço de custo e o valor contábil é aumentado ou reduzido conforme o patrimônio líquido da investida aumente ou diminua em contrapartida à conta de resultado. O valor do investimento permanente avaliado pelo método de equivalência patrimonial será obtido mediante o seguinte cálculo: a aplicação do percentual de participação no capital social sobre o resultado da subtração do patrimônio líquido da investida, do valor do adiantamento para o aumento de capital, concedida essa, e subtração do montante referido na linha dos lucros não realizados nas operações. Confesso que isso aqui, pessoal, para fim de prova de contabilidade pública, basta você saber que, se tiver influência significativa coligadas e controladas, influência significativa. Nos demais casos, método de custo. Não vai além disso. Além disso, pelo método de custo, o investimento é registrado no ativo permanente a preço de custo. A entidade investidora somente reconhece o rendimento na medida em que receber as distribuições de lucros do item investido. As distribuições provenientes de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente são reconhecidas como receita patrimonial. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. Também são considerados investimentos permanentes os ativos denominados, isso aqui é importante, propriedades de investimento. Então, se você tiver uma propriedade de investimento, ela vai ser avaliada pelo método de custo. Isso é importante você saber. Desde que propriedade de investimento é para ganho ou renda, desde que não sejam usados para produção ou suprimento de bens ou venda no curso ordinário das operações, que não é o caso da administração pública. Se aplica mais para a contabilidade geral. Você tem uma empresa que o estoque dela é imóveis, é vender imóveis. Então, isso não é propriedade de investimento, isso é estoque, porque é uma empresa que comercializa imóveis, tá bom? Seria isso. Avaliação de ativos e passivos, agora vamos falar de imobilizado. Isso aqui está de acordo com o NBC TSP 07. O ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período. Então, por exemplo, se você tem um arrendamento mercantil, certo? Você recebe o bem, risco, custo, está tudo sob o seu controle, e isso vai ficar por mais de um ano, isso aí faz parte do seu ativo, certo? Imobilizado. O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção. Isso aqui já está de acordo com quem? Com a Lei 4.320, que foi a primeira aula desse grande bloco aqui, avaliação patrimonial. Os procedimentos de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados devem ser aplicados também para os bens do patrimônio cultural, que possuem, além de seu valor cultural, benefícios econômicos ou potencial de serviço. É o caso, por exemplo, de um prédio histórico usado como escritório. Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos a depreciação ou exaustão. Isso é importante. Nas aulas seguintes, a gente vai falar sobre métodos de depreciar, métodos de fazer a depreciação, amortização e exaustão. O que é e formas. Por enquanto, eu só quero que você grave o seguinte: o imobilizado, ele sofre exaustão ou depreciação. Grave isso. Ele não sofre amortização, o imobilizado. Ele sofre depreciação ou exaustão. Amortização é outra coisa. Cuja apuração deve ser feita mensalmente quando estiver em condições de uso. Então, a depreciação ou exaustão é mensal e é obrigatória. Próximo.
Ao final de cada exercício, recomenda-se que a entidade realize a revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo. Ao final da depreciação e da exaustão, o valor líquido contábil deve ser igual ao valor residual. Quando se tratar de ativos não imobilizados obtidos a títulos gratuitos, deve ser registrado pelo valor justo na data da sua aquisição, sendo que deverá ser considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimentos técnicos ou valor patrimonial definido nos termos da doação. Então é importante. Receber o material em doação, você vai usar o valor justo e vai considerar o valor dos termos de avaliação, do termo de recebimento. Deve ser evidenciado em notas explicativas o critério de mensuração ou avaliação dos ativos do imobilizado, obtidos a título gratuito, bem como a eventual impossibilidade da sua valoração devidamente justificada. Então isso aqui é importante. Ó. Às vezes, eu não consigo avaliar um ativo imobilizado que eu recebi de forma gratuita. Se você não conseguir avaliar, você vai colocar em nota explicativa a impossibilidade que você não... o motivo da impossibilidade que você não conseguiu avaliar aquilo. Tá bom? Mas, lembrando, o ideal é que você use o valor justo. Mas pode ser que você não consiga fazer. Gastos posteriores à aquisição ou ao registro do ativo imobilizado devem ser incorporados ao valor desse ativo quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros. Então isso aqui é importante. Vamos separar duas coisas. Você compra um novo imóvel. Vamos fazer dois exemplos. Você compra um bem imóvel, um ar-condicionado. Você precisa instalar o ar-condicionado. É um ativo imobilizado. Ele só vai estar em condições de uso quando ele puder ser ligado. Até então ele não está em condições de uso. O valor do ar-condicionado e o custo de instalação entra no valor. Pronto. Agora eu vou dar um outro exemplo. Você compra um imóvel. O imóvel tinha um terreno grande, sei lá, 5 quilômetros quadrados. Metade do terreno já tinha uma construção. Certo? E aí você tem aquele valor daquele imóvel. Aí você constrói um outro imóvel. Aquele outro imóvel vai gerar benefícios econômicos futuros. Ele tem que ser, digamos assim, ativado, porque é o custo de construção. Mas você vai dizer, professor, mas eu vou registrar um imóvel separado do outro. Tudo bem, então vamos pegar esse mesmo imóvel primeiro. Esse imóvel era uma casa, ou era um prédio, que tinham 3 andares. Mas ele tinha estrutura para construir um 4º andar. Ou seja, você não vai fazer gambiarra, certo? Ele tinha suporte, estrutura, certo? Para construir um 4º andar. Ou para construir um subsolo. Ou um 4º andar ou um subsolo. E você constrói um subsolo para ser a garagem. Ou você constrói um 4º andar. Esse imóvel que já existia e você fez uma grande reforma, ele agora vale mais do que ele vale antes. Porque agora ele tem um andar a mais. Ele tem mais área útil que ele não tinha antes. Área útil construída. Tá bom? Nesse caso, para se realizar a depreciação do bem com o valor ajustado após a ativação dos custos com melhorias e adições complementares, a entidade poderá depreciar a parte complementar do bem ora adquirido separadamente ou estabelecer novo critério de depreciação. Vamos pegar esse segundo caso. Você construiu um novo andar. O que a norma está falando é você pode fazer de duas formas. Você continua depreciando os 3 andares com a metodologia que você já usava antes e deprecia o 4º andar de forma separada. É uma possibilidade. Ou você faz uma nova avaliação, calcula a nova vida útil, calcula o novo valor residual e aí zera a depreciação e começa a depreciação do zero. É o que está dizendo aqui. Ou você continua fazendo a depreciação dos 3 andares e deprecia o 4º andar de forma separada, ou junta tudo, estabelece um novo critério e manda ver. Qualquer outro gasto que não gere benefícios econômicos futuros deve ser reconhecido como despesa. Quando eu falo despesa, nessa aula você já entende que é VPD, Variação Patrimonial Diminutiva. No caso de transferências de ativo, o valor a atribuir deve ser o valor contábil líquido constante no registro da entidade. Então suponha que eu tenho um imóvel, eu sou uma prefeitura, e eu vou doar um imóvel para outra prefeitura. Qual é o valor que essa prefeitura vai passar para outra? Simples. Qual é o valor líquido contábil desse imóvel nessa prefeitura? 10 mil.
é o mesmo valor que a outra prefeitura vai receber, porque é o valor contábil líquido de uma entidade pública para outra entidade pública. Lógico que não tem imóvel de 10 mil, só um exemplo. Em caso de divergência desse critério, com fixado no instrumento de autorização, o mesmo deve ser evidenciado em notas explicativas. Pessoal, beleza? Agora, gira a chave, acabou o imobilizado, vamos para o intangível. O intangível, como o próprio nome diz, ele é incorpóreo, ele não tem corpo, certo? Então, a gente vai estabelecer um outro tipo de análise agora no intangível. Vamos lá. A normatização do intangível consta na NBCT SP 08. O intangível é definido como um ativo não monetário, sem substância física, identificável, controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviço. Um ativo intangível deve ser reconhecido somente quando atenda à definição de ativo intangível, for provável que os benefícios econômicos futuros gerados pela entidade, recapitulando, for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo são gerados em favor da entidade, o custo do ativo possa ser mensurado com segurança, ou seja, ele tem que atender a definição, os benefícios têm que ser prováveis e o custo do ativo tem que ser mensurado com segurança. Aí vamos lá. Existem diversos tipos de ativos intangíveis. Um deles é o tal do goodwill. O que é o goodwill? Eu vou dar um exemplo para você. Vale mais para a contabilidade societária, mas eu vou explicar aqui. Você tem aqui o ativo, o passivo e o PL. Aí eu tenho aqui 600 mil, 400 mil, 200 mil. Pronto. Isso aqui é uma empresa. Suponha que alguém quer comprar essa empresa. Só que o dono dessa empresa diz, olha, a minha empresa, o valor contábil líquido dela, o patrimônio líquido dela no livro caixa, vale 200 mil, que é o que está aqui. Mas a minha empresa, ela já tem muito tempo de mercado, tem uma carteira de clientes, parará, eu acho que ela vale 300 mil. Eu vendo ela por 300 mil. Até porque eu tenho ativos de 600. Só cara, mas você tem dívida também. Mas o cara vai dizer, olha, beleza, mas eu vendo minha empresa por 300 mil. Ou seja, o dono da empresa tem certeza que a empresa dele vale mais do que 200 mil. Esse valor a mais que a empresa, na cabeça dele, vale, é o que a gente chama de goodwill. Só que tem um detalhe. O goodwill que eu acho, que é o gerado internamente, para fins de contabilidade pública e geral, não vale de nada. É só uma expectativa. O goodwill só passa a existir quando alguém do mercado pagar por aquilo. Então, se alguém comprar essa empresa por 300 mil, alguém de verdade comprar essa empresa por 300 mil, aí eu te digo que o goodwill vai ser 100 mil. Então, o que é o goodwill? É a diferença entre o valor que você pagou ou conseguiu vender e o valor do patrimônio líquido. É o valor que vai além do patrimônio líquido que alguém resolveu bancar. Isso é goodwill. Por isso que o goodwill não pode ser gerado internamente. Ele só passa a existir no momento que aparece alguém que resolve comprar. Senão seria muito bonito. Não, é 200, mas eu acho que vale 300. Por isso que eu coloquei 300. Não, você não tem direito de colocar 300. Quem tem que colocar 300 é quem vai comprar. Se alguém comprar por 300, aí eu aceito que aquela empresa vale realmente 300 mil. Beleza? Seria isso. A entidade deve avaliar a probabilidade de geração de benefícios futuros ou potencial de serviço utilizando premissas razoáveis e comprováveis que representem a melhor estimativa na administração em relação ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil do ativo. Até aqui, nenhuma novidade. Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física, como no caso de software ou licença ou patente. Isso aqui já caiu em prova, estou lembrando aqui agora. Para saber se um ativo contém elementos intangíveis e intangíveis, deve ser tratado como ativo imobilizado ou ativo intangível, a entidade avalia qual é o elemento mais significativo. Por exemplo, um software de uma máquina-ferramenta, controlada por computador, que não funciona sem esse software específico, sem similar no mercado, é parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo imobilizado. Então, para deixar bem claro, eu tenho um software, esse software só funciona atrelado àquela máquina. Então, o software faz parte da máquina. Então, nesse caso,
a gente vai tratar como ativo imobilizado e não como ativo intangível. O mesmo se aplica a um sistema operacional de um computador. Quando o software não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser tratado como ativo intangível. Então, por exemplo, licenças. Quando a gente compra licenças do Windows, do Microsoft Office, AutoCAD, essas licenças que você consegue migrar de um computador para o outro, mantendo o código que você recebeu, isso aí é considerado ativo intangível, tá bom? Pessoal, para fechar, eu coloquei aqui um resumo com todos os elementos patrimoniais e todas as avaliações. Vamos lá. Os métodos. Ativo circulante, disponibilidades. Método, valor original. Aplicações financeiras, valor justo. Direitos e títulos e créditos e obrigações. Joga a bomba para aulas passadas. São mensurados ou avaliados de acordo com as bases de mensuração dos ativos e passivos. Então joga para lá. Tem 5 bases de ativo e 5 bases de passivo. Provisões. Deve corresponder à melhor estimativa de desembolso necessário para liquidar ou extinguir a obrigação presente. Estoques. Regra geral. Menor dos 2 valores a seguir. Custo histórico ou valor realizável líquido. Isso aqui é a regra geral. Eu falei que existem 4. Isso aqui foi a primeira. Segunda, custo médio ponderado. Terceiro, que é, lembrando que o segundo, bens de almoxarifado, né? Custo médio ponderado. Terceiro, adquiridos por meio de transação sem contraprestação, como por exemplo doações. Valor justo. Distribuição gratuita ou valor irrisório. Custo histórico ou custo corrente de reposição. Dos 2, o menor. E ainda tem esses estoques aqui que são os ativos biológicos. Como eu falei, ó, com a revogação da NBCT 16.2, fica sem parâmetro. Porém, era adotado o seguinte parâmetro. E aí aqui diz o parâmetro, não vou ler de novo, só para você saber que existe. Investimentos com influência significativa, equivalência patrimonial. Investimentos demais, método de custo. Quem entra nos demais? Propriedade de investimento, método de custo. Agora vamos falar de imobilizado. Imobilizado, regra geral. Valor de aquisição, custo de produção ou construção. Se possui vida econômica limitada, é depreciado ou sofre depreciação ou exaustão. Imobilizado, gastos posteriores, geram benefícios futuros? Entram no ativo. Não, é despesa. Lembrando que não é despesa, é VPD. Imobilizado adquirido a título gratuito. Foi possível avaliá-lo ou mensurá-lo por procedimento técnico? Sim. Valor justo. A partir do valor da avaliação do ativo. Não. Apenas registro em nota explicativa. Imobilizado. Se for transferido. Você usa transferido de uma entidade pública para outra entidade pública. Você usa o valor contábil líquido. Continuando. Intangível. Valor de aquisição ou produção. Se possui vida econômica limitada, é amortizado. Gera benefícios econômicos futuros? Sim. É incorporado ativo. Não. É despesa, VPD. Intangível adquirido a título gratuito. Com a revogação da NBCT 16.10, fica revogado. No entanto, na norma anterior dizia que o critério de mensuração ou a sua impossibilidade deveriam estar em nota explicativa. Eu seguiria isso na prova. Se eu receber um intangível a título gratuito, certo? E eu não conseguir mensurar pelo valor justo, certo? Eu vou colocar a impossibilidade dessa mensuração nas notas explicativas. É o que faz mais sentido, tá bom? Agora vamos fazer as questões para matar essa parte aqui. Para o levantamento do balanço patrimonial, os direitos, títulos de crédito e obrigações prefixados devem ser ajustados no valor presente, verdadeiro. Já as provisões devem ser constituídas com estimativas dos prováveis valores de realização para os ativos e reconhecimento para os passivos. O erro está aqui, ó. Não existe provisão para ativo, falso. É só para passivo. E seria liquidação, né? Liquidação dos passivos. 4. Ainda que determinado ente da federação tenha recebido gratuitamente um software de um fabricante, o critério de mensuração ou avaliação e a eventual impossibilidade de valoração devem ser evidenciados em notas explicativas. Verdadeiro. Apesar que a norma revogou, mas eu acho que isso aqui é muito razoável. Entendeu? Porque não pode ter um limbo total também. Entendeu? A norma pode ter, esqueceu, riscou, esse negócio de copia e cola e atualizar o pessoal perde.
Então na última versão não tem nada sobre isso, mas eu vou pelo racional que tinha na última versão, na penúltima versão, que é, se eu não tiver critério, eu coloco a impossibilidade do critério nas notas explicativas, eu marco certo. Na avaliação dos elementos patrimoniais, os bens de almoxarifado devem ser avaliados pelo valor justo. Errado. Bem de almoxarifado é o que, pessoal? Seria a média ponderada. Então, com isso, a gente encerra esse bloco. Acabou a parte de avaliação patrimonial, bases de mensuração, avaliação item por item, que a gente acabou de passar. Fomos desde disponibilidades até chegar em ativo intangível. No próximo bloco, a gente vai tratar de depreciação, amortização e exaustão. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.